Bom dia. Eu não sei que horas vocês estão assistindo, mas agora é de manhã. Esse vídeo ele é sobre um coração de papelão, né? Como se fosse papetagem, mas não é papetagem porque eu não chego a forrar. Ele é papelão com massa corrida, que é para fazer decoração de parede e tal. Eu vi alguns Instagrams, alguns elementos desse tipo, e eu decidi fazer, a partir de uma pesquisa pessoal minha de símbolos, uma penca com esses elementos. Então o coração do vídeo que eu estou fazendo é esse daqui, ó. Cadê? É esse daqui, ok? E além disso eu fiz uma andorinha, fiz uma âncora e um crucifixo. Eu não lembro se no vídeo eu falo, mas assim, quando eu era pequeno minha avó dava pra gente esses 3 elementos num amuleto, que é o amor, a fé e a esperança. E aí dentro das minhas pesquisas de símbolos eu coloquei uma andorinha para lembrar da liberdade, né? Eu queria essa coisa do voo, e eu trouxe a andorinha porque a liberdade, né, ela não, sozinha não tem graça, né? Então a andorinha é um pouco isso na minha cabeça, que é uma liberdade, mas às vezes a liberdade você acaba precisando de um outro para fazer verão. Então, coisa da minha cabeça, tá, gente? Então eu fiz essa penca, né? Fiz uma alça de macramê, coloquei um pompom, mas no vídeo que vocês vão estar vendo é a execução do coração, tá? Vocês vão ver no vídeo que eu desenhei uma outra âncora, tá? A âncora do vídeo foi essa daqui. Só que eu achei que ela era pouco robusta, as outras peças eram mais rústicas, então eu modifiquei a modelagem dela para essa âncora aqui. Tá ok? Espero que gostem, achei que ficou lindo. É um presente para minha irmã, para a casa nova dela. E aí, pendura na parede. E é isso. Bom vídeo. Curte, compartilha, se inscreve, comenta, manda foto. Beijos e beijos. Então, vamos lá. Eu não sei qual foi o produto que eu mostrei, porque, como sempre, eu gravo o início depois do final, né? Eu começo o vídeo daqui, de onde eu estou falando agora. E aí depois, chega no final, vejo a peça que eu fiz e boto no início. Mas a peça de hoje, eu vou fazer a partir de papelão e massa corrida, talvez papetagem. Eu vou misturar algumas técnicas. E eu quero fazer um enfeite de parede pendurado, misturado com macramê também. Então, vai ser uma peça grande, de decoração. Talvez eu faça 2, porque eu estou pensando em dar para minha irmã uma. Mas você já deve ter visto no início do vídeo, caso eu tenha feito. Isso daqui é o meu caderninho, meu diário de bordo, que eu faço com as alunas do curso técnico, né? A gente vai colando coisa, fazendo desenho e pintura durante as aulas. E aí, recentemente, não sei porquê, a partir dos adíncras, né? Adíncra, depois vocês podem pesquisar, é ADIKRA. Eu fui pensando qual seria o meu adincra, fui pensando em algumas imagens, e aí me lembrei na minha infância das andorinhas que tinham na parede. Aí fui pro Atos Bucão. Se eu achar a imagem, eu boto aqui do lado, em algum lugar, uma imagem da obra dele, que ele faz essa estrela guia com a pomba, mas eu não queria estrela guia e pomba, eu queria andorinha. Então eu comecei a pesquisar andorinha e tal. E aí, no meio dessas pesquisas, eu me lembrei, além da andorinha que tinha na parede da minha avó, né, de porcelana, eu lembrei desse chaveirinho não, desse amuleto que ela colocava na gente, né, nas crianças, quando nasciam. Que era o coração, o crucifixo, uma âncora e às vezes tinha uma figa de Guiné. A figa de Guiné eu descobri que não faz parte do conjunto, né? O conjunto inicial cristão é esse aqui. Minha avó colocava a figa de Guiné para fechar por todos os lados. É amor, fé e esperança. E aí, a partir das andorinhas e desse amuleto, não sei como é que eu vou chamar, desse patuá, eu comecei a desenvolver alguns desenhos. Porque eu queria achar uma forma mais sintética, mais reduzida da andorinha. E aí, porque às vezes eu faço isso, eu escolho um objeto e vou pensando. Aqui eu fui pensando no negativo, né?
eu pintei a paisagem e deixei a silhueta da andorinha no negativo. Depois eu fui pensando no contrário, numa revoada de andorinhas, porque uma só não faz verão, então eu queria pensar em várias juntas. Olha, sujei minha mão de azul, soltando tinta. E aí fui brincando, né? Fui abstraindo mais um pouco as linhas, fazendo elas sobre as outras, sem estarem completas. Porque estudo para mim é isso, eu vou estudando. Aí eu falei, não, vou fazer algo tipo uma estampa próximo do Atos Vulcão. E aí pensei nas asas e no corpo e nessa cauda pontiaguda, né, da andorinha. E aí cheguei nessa forma aqui, né, de uma estampa. E aí disso eu cheguei nessa forma. Que quando a pessoa olha, ela não vê o pássaro, né? Ela vê as linhas geométricas. Mas na minha cabeça continua sendo a andorinha. Só para mostrar, isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje. Mas eu gosto de mostrar processos aqui. Aí é rascunho, estudo, que é a parte de desenho de medidas e tal. O que tem mais a ver com a aula de hoje? Com o vídeo de hoje? Eu fiz ela em. Fiz uma andorinha em aquarela. Né? Aí aqui é uma andorinha mais realista. Eu fui desdobrando, né? Às vezes eu pego o tema e vou desdobrando até eu me sentir satisfeito com ele. E aí eu percebi que a andorinha para mim representava essa liberdade. Então eu quis colocar a andorinha junto dos outros elementos. Eu quis colocar o coração, né? O amor, a fé, a esperança e a liberdade da andorinha. E eu fiz algumas coisas meio parecidas com tatuagem, que não estão aqui, não sei onde estão. Deve estar dentro de algum livro. Mas também voltei pro original. E o que eu quero fazer é algo assim, entre uma penca e um enfeite de parede. Eu não sei se eu vou colocar tudo. E aí vamos lá. Primeira coisa, eu não quero tão pequeno. Eu quero que eles tenham em média esse tamanho aqui do caderno. Que deve ser uns 15 por 15, não sei. Olha, quase acertei. 15,5 por 15. Tô bom de olho. Eu quero mais ou menos essa medida para as peças. Eu tenho que entender que algumas peças são muito finas, então talvez eu tenha que simplificar a forma ou estruturá-la, né, para que ela não sofra. E acho que é isso. Eu vou agora planejar aqui, vocês não precisam ver, mas eu vou planejar aqui as peças. Vou fazer aqui de meus rascunhos e volto com eles definidos para a gente seguir para o próximo passo. Ok? Bem, o que eu cortei? Eu desenhei e cortei alguns elementos, que vocês estão vendo, né? Cortei até bastante coisa. E vou mostrar como é que eu vou montar. Eu defini espessuras diferentes, então alguns têm 2 camadas, outros têm 3, outros têm 4. O coração chega a ter 6, porque eu quero que não pareça que é tudo a mesma coisa, né? Então vamos lá. Vou começar pelo crucifixo. Vou tirar tudo daqui e vou mostrar. O crucifixo, eu decidi cortar 3 vezes no papelão, porque eu vou três, 2, 1. Então, o crucifixo eu cortei 3 vezes no papelão. E aí eu vou grudar tudo isso com cola quente. Eu fiz um corte porque eu fui botar cola para esquentar. E aí cortei 2 estrelinhas para colocar aqui no meio. Ó, vai ficar uma de um lado, a outra do lado. Então ele vai ter a espessura de 3 papelões, mais esses 2 aqui
que vai dar um volumezinho quando eu passar a massa. Que vocês devem ter visto se deu certo, porque eu também não sei se eu tenho massa para tudo. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Meu crucifixo. Para lá. A andorinha, eu cortei só 2 vezes, porque eu quero ela mais fina. E cortei uma barriguinha, tá vendo? Ó? Eu tirei o molde da barriguinha. Uma vez só. Só para dar um volumezinho aqui no meio, para as asas ficarem mais finas. Vai ser uma diferença de nada, mas é o que eu quero. Tá? Eu poderia cortar 2 vezes esse, mas cortei uma só. A âncora eu não terminei de cortar. Por quê? Eu queria fazer ela fina, só que eu sei que ela vai ficar muito frágil. Então eu defini agora que eu vou cortar esse fio do meio mais 2 vezes. Só o do meio, sem essa haste e sem essa seta aqui. Só o do meio. Para dar um volume maior no meio. E ficar mais rígido. Mas o coração que a gente vai fazer junto. O coração o que eu fiz? Deixa eu pegar aqui. O coração eu cortei o maior. E aí dele eu tirei com meio centímetro menor. Aí achei esse. Desse eu fiz um outro também com essa bordinha menor. Não sei se dá pra ver. Meio centímetro, 6 milímetros. Porque eu vou colar os 2 maiores, aí depois de cada lado um do médio e depois de cada lado um do pequeno, centralizado direitinho. O que vai fazer com que ele tenha, quando eu lixar, uma forma arredondada, baulada. Então eu quero o coração mais arredondado, o crucifixo, a âncora e os outros são mais achatados. Só a barriguinha da andorinha que vai estar um pouquinho mais arredondadinha. Tá? Então vou começar a colar. Se vocês notarem, alguns estão na mesma direção, a linha, outros estão em outra direção, porque isso facilita que ele fique mais rígido. Porque como um dobra para essa direção e outro dobra para esse, um sustenta a força do outro. Tá? Vamos lá. Vamos começar. Não sei se a cola quente já está quente, mas... Colei já as 2 primeiras camadas, é que a câmera caiu, então eu tive que fazer esse corte. Vou colar o médio. Um de um lado. Se vocês ouvirem algum barulho é porque eu estou gravando e os vizinhos estão ouvindo música e etc. O outro do olho vai pegar o errado. Outro do outro lado. É engraçado. Eu adoro papelão puro. Por mim, o papelão puro já era decoração. Acho bonito papelão puro. Estão vendo, ó? Isso aqui, quando eu for passar massa e tal, vai dar um degradê. Poderia ser mais suave esse degradê, mas a gente vai... Se eu achar um vídeo, que eu vi já tem um tempo, que é ótimo, a menina fazendo uma penca de corações. Foi até o que me inspirou a pensar nesse projeto. Se eu achar, eu coloco aqui no canal. Aqui no canal não, aqui na descrição do vídeo. Vocês vão perceber que do meu primeiro coração para o segundo tem um degrau muito grande. Tá vendo? Uma diferença muito grande. Eu posso depois lixar se achar que devo. Mas na hora que eu passar a massa com o dedo, aqui, esse degrau vai sumir, porque vai ser preenchido de massa. Tá? Vou colar o restante e vou voltar. Ok?
Voltei com tudo colado. Então, como vocês viram, né? Eu colei o coração com as camadas. Colei as 3 camadas do crucifixo com as 2 de estrela. Colei as 2 da andorinha com a barriguinha, ó. E as 2 da âncora com as 2 da flecha do centro. Estão vendo? Então ficou mais rígida. O que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou fazer só no coração para vocês verem. Porque eu não sei se vai dar. Eu vou usar massa acrílica, massa corrida, acrílica, de qualquer marca. Eu geralmente uso a de interior, porque ela tem um pouco mais de elasticidade. Ó, tá acabando, ó. Com cola branca extra. Eu misturo, assim como eu misturo para passar na máscara, e vou passar uma mão no coração. Peguei meu pão duro, ó, comido pelo cachorro, que eu separei, né? Eu ia jogar fora, eu falei assim, não, eu vou separar para coisa de pintura. Então, assim, minha massa já tá até bem rígida, porque já tá no final, mas acho que dá para vocês verem o processo. Vou fazer só um pouquinho, porque eu vou ter que comprar massa corrida. É horrível quando a gente começa um projeto e percebe que não tem material, né? Eu jurava que eu tinha uma lata pela metade de massa corrida. Vou botar um pouquinho de cola branca. Vou misturar, como ela já está ressecada, vai ser mais complexo esse processo, mas ela mistura super bem quando ela tá jovenzinha, né? É isso, é tentar homogeneizar, né? Desculpa o barulheira. Se tivesse usado o próprio pão duro, tinha sido mais fácil de fazer esse processo. Bem, pra mim tá bom. Podia desempelotar mais, mas já tá bom pra mim. Vocês que são doceiras, estão acostumadas a mexer brigadeiro ou desempelotar papinha do bebê ou angu, vão ser melhores do que eu. Eu venho com dedo, porque eu não tenho alergia. Vou sempre falar isso. Eu trabalho com isso já há muito tempo, né? Desde a infância que minha mãe teve loja de festa e afins, carnaval. Então eu sei que eu não tenho alergia a esses materiais químicos. Vocês usem luva ou façam um teste. Pega um pouquinho e bota na pele para ver se tem alergia. Se ficar vermelho, coçar, alguma reação, até com o próprio cheiro, né? Ver que os olhos estão coçando, usa máscara, usa luva, usa todo o restante, todo o material de segurança. Aqui, ó, tem que ir preenchendo. Então é um trabalho sujo. Vai preenchendo os buraquinhos. Se quiser, poderia ter colocado uma camada de fita crepe, igual eu coloquei no cacto, para quem viu o vídeo do cacto. Mas aqui eu tô fazendo igual eu vi nos vídeos, tá? Vai preenchendo. Primeiro vai apertando para entrar nos buraquinhos, para que essas camadas da cartonagem, né, não fiquem com esses buraquinhos assim depois, ó, na hora de lixar. Vai fazer isso algumas vezes. Deixa secar, faz outra camada, deixa secar, faz outra camada. Até que esse degrau, né, essas camadas aqui, entre um papelão e outro, tenha desaparecido. Se quiser pode fazer primeiro um lado, espera secar um pouco, faz o outro. Vocês estão vendo que ainda tem grumos, né? Não estou me preocupando agora porque é a primeira camada e eu vou lixar depois. E é para ser grosso
É diferente da máscara. Na máscara a gente quer que seja tudo muito fininho, camada fininha, delicada, porque a gente vai ter uma peça delicada no rosto. Aqui não. Aqui eu quero uma peça mais bruta. Ó. Estou vendo que eu estou reforçando aqui os buraquinhos. Volto com ela toda emassada. Bem, voltei para mostrar essa primeira camada. Então assim, ela tá bem grossa, ainda não disfarçou as etapas aqui do papelão, né, os degraus. Mas vocês podem olhar de lado, ó, que já começa a ficar um pouco mais arredondado. Porque eu venho com o dedo assim, no sentido da vertical e passo para ir alisando essa diferença. Ok? Então eu vou deixar secar, vou vir com outra camada. Aí eu volto para a gente ver essa outra camada. É o que eu falei, como essa peça não é para ser delicada, é para ser pesada, robusta, eu estou passando essa massa em quantidade mais espessa. Então é bem diferente da máscara. Na máscara a gente vai passando aquela camada bem transparente, aqui não. Aqui eu quero ela robusta, tá bom? A gente volta com ela seca. Voltei para mostrar como é que ficou com aquela mão de massa que eu passei. Estão vendo? O lado ficou mais áspero, porque é o lado que eu deixei secando para baixo, então aqui eu alisei bastante. O lado de baixo secou mais áspero. Mas aí depois eu vou com uma lixa, começo com uma 80, depois eu vou para uma mais fina, para uma de 180. Vou fazer só um pedacinho para vocês verem. Eu vou com a lixa, lixando para ele ficar mais arredondadinho. Tá vendo? Ele vai ficando mais liso. Não vou fazer aqui porque eu não quero sujar a casa. Mas é só para vocês entenderem que depois ele é simples de... Como ele não tem muito detalhe, ele vai ser simples de lixar. Mas isso depois que fizer tudo, tá? Eu ainda não fiz. Eu vou botar mais uma camada de massa. Que eu quero ir bem grossinho. Então eu demorei a fazer porque eu tinha que comprar massa e eu não vou à rua, então eu tinha que esperar alguém me trazer. Então eu vou passar mais uma camada de massa. Né, massa acrílica. E vou deixar secar. Aí volto quando ele estiver mais seco para dar continuidade. Ok? Então até o próximo vídeo. Voltei, né? Eu não sei em que ponto eu parei o anterior. Eu tô gravando isso com dias de diferença, então tá bem confuso para mim, porque eu não tinha massa corrida, então eu tive que parar. Emassei todos eles, várias camadas, né? Fiz umas 2 ou 3 camadas, deixando secar entre uma e outra, tipo de um dia para o outro. Vocês vão ver que eu não lembro como é que eu deixei para vocês, mas vocês vão ver que tá mais liso do que no vídeo que eu deixei. Por quê? Eu pego quando ele tá seco e passo uma esponja de louça que eu tenho para esse uso, que fica lá no tanque. Eu passo ela molhada com o lado macio. Isso aqui não é de louça não, isso aqui é uma espuma de fazer, que eu faço pintura, né? Para fazer uma esponjada. Então assim, vocês vão ver também que tá ficando branco. Eu vou passando a esponja nele quando ele tá seco. Então de certo modo ele já vai dando uma alisada. Isso me ajuda na hora de lixar. Eu aprendi isso com uma pessoa que faz máscara. E aí eu passei a fazer isso nas minhas máscaras no final. Dar uma alisada com uma esponja. E aí me facilita na hora de lixar. Ok? E aí o que eu vou fazer depois disso? Eu vou pegar a lixa.
Essa aqui é a lixa de 80, número 80. Essa aqui é de madeira, eu acho. E aí vou começar a lixar. Faço isso lá fora, porque esse pó faz mal, faço isso de máscara, geralmente. Agora então que eu tenho máscara doidado, aí que eu faço mesmo de máscara. E vai lixando para ficar arredondadinho. Do modo que achar que tá bom. Não vou lixar aqui para vocês verem, porque não tem essa necessidade. Depois que ele tiver todo lixado, né, primeiro eu passo a lixa mais grossa, que é essa 80. Eu tenho um pincel, vou passar o pincel, às vezes eu lavo mesmo, lixo, vou lá na água, e aí passo a água novamente para tirar esse pó, tá? E aí depois eu venho com a lixa mais fina, que é uma lixa 180, que ela vai dar um acabamento mais fininho, tá? É o que eu faço, eu lixo até ficar bem do jeito que eu quero, bem lisinho. Como é que eu vou pendurar? Os que eu vi na internet, eles pegam uma furadeira e fazem um furinho aqui. E aí fala que pode botar um preguinho. Eu não sei se isso vai dar certo, tá? Foi o que eu vi na internet, porque eu nunca fiz assim para pendurar. Esse é o primeiro que eu quis fazer. Outra questão. A minha âncora, como eu forcei aqui os lados, ó, ela rachou, tá vendo? Que ela rachou. Isso, eu tô bem satisfeito com isso. Eu acho que vou passar uma camada de massa mais grossa para dar uma estruturada melhor nela. Porque eu não gosto desse rachado aqui não. Eu deveria ter feito o modelo dela inteiriço, assim, grosso, mas eu fui fazer o meio mais fino. E aí o meio mais fino não suportou muito bem o peso. Mas eu tô achando tudo bem bonitinho. Então é isso, ó. Lixou até ficar bem certinho. Vai passar uma mão de prime ou de PVA branco. E vai pintar conforme quiser. Decorado. Quando eu for fazer, eu de repente mostro algum pedaço, tá? Você sai lixando. Lixou, achou que precisa de uma outra camada de massa, porque às vezes quando a gente lixa, pode aparecer o papelão. Lixou, apareceu o papelão, achou que tem que botar outra camada de massa, que tá frágil, vem e faz o conserto com a massa. Ok? Voltei. As outras peças eu ainda não terminei, mas eu decidi fazer o coração para poder finalizar o vídeo. Eu furei com uma tesourinha de bico. Enfiei, eu fui devagarzinho rodando. Quando eu senti do outro lado, né, com cuidado, não fiz força. Não foi força, foi paciência, porque eu fui rodando. Eu virei o outro lado e fui rodando também. Passei uma mão da tinta PVA, nesse tom aqui que eles chamam de cerâmica, mas eu achei muito escuro, muito vermelho. Então eu misturei ela com um pouquinho de branco, para ver se eu acho um tom mais claro. Porque ela é quase que um mogno. Tá vendo como ela é bem escura? E eu quero um tom mais claro. Então eu vou passar essa segunda mão, de repente eu passo uma terceira mão. E aí eu vou voltar. Tá?